Agora é urgente, hein? O mistério, gente, sobre o desaparecimento de uma família em Alvorada do Norte, que é Goiás. Parentes aqui de Brasília estão, gente, desesperados com a falta de informação. Josiane Ricardo, ela tá com a gente. A polícia tem manifestado aí sobre esse caso. Qual é o resultado disso aí? Tem investigação já em andamento? É com você, muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. A gente tem trazido esse caso já há um tempo aqui na Record e a gente já tinha ouvido a família, né, familiares dessa família desaparecida. Estamos falando aí da Jéssica, uma mulher grávida de 8 meses, a filha do casal, uma criança de apenas 1 ano e 10 meses, e o marido da Jéssica, que é o Flávio. Eles desapareceram no último dia 17 de dezembro e desde então não deram mais nenhuma notícia. A gente tem uma atualização nova sobre esse caso, que é a seguinte: a Polícia Civil do município goiano, Alvorada do Norte, que fica mais ou menos 250 quilômetros aqui de Brasília, já está no caso. Ontem, última quarta-feira, eles receberam uma denúncia anônima e eles foram até a chácara em que essa família estaria ou deveria estar ali naquele município goiano. Fizeram uma varredura, mas não encontraram nada. A novidade é justamente essa: denúncias anônimas estão sendo feitas e a Polícia Civil esteve nessa propriedade. Propriedade essa que, inclusive, seria o motivo do desaparecimento dessa família inteira, Fred. De acordo com a família, os familiares dessa família desaparecida, existia ali uma disputa por terreno, que seria justamente essa chácara que fica a mais ou menos 250 quilômetros aqui do centro de Brasília. Existia uma briga entre os familiares e o Flávio, o homem desaparecido, por causa desse pedaço de terra, que inclusive tinha alguns animais, alguns gados, que o próprio Flávio cuidava. A família é aqui do Distrito Federal, eles estavam morando ali na região do Itapoã e no dia 17 de dezembro pegaram um ônibus até o município mineiro e eles queriam dar continuidade ali à vida, de acordo com os familiares dessa família, porque eles estavam desempregados aqui no Distrito Federal. Então pegaram a filhinha do casal e foram até lá, já que o Flávio também costumava cuidar desses animais e ele era caseiro dessa chácara que pertence ao avô dele. Todas essas informações foram passadas pela irmã da Jéssica, que está desaparecida, e desde então, desde o dia 17 de dezembro, eles não foram mais vistos. O último contato com a família seria o pedido de um pagamento via Pix para a mãe da Jéssica, para ela fazer ali esse trajeto da rodoviária até a própria chácara. Depois, eles não tiveram mais notícia. A gente está trazendo uma reportagem completa sobre esse caso, inclusive sobre aí a atualização da polícia. Josi. Eles estão trabalhando, só que, segundo a família, tem muitas pontas ainda a serem acertadas. Olha só um minutinho, porque agora tem um delegado na ponta da linha que vai conversar com a gente. Inclusive, eu vou conversar ao vivo, gente, com o delegado, tá? Que já está aqui na ponta da linha comigo, tá bom? Doutor, vem pra cá, me conta aí como é que tá essa investigação desse pessoal desaparecido. Boa tarde, Fred. Boa tarde aos que nos assistem. Então, inicialmente, o caso chegou para a gente dia 25, agora de fevereiro, né? A família compareceu aqui na delegacia para fazer o registro de ocorrência, como um caso de desaparecimento de pessoas, né? Nós fizemos a coleta de informações iniciais relativas a possíveis números de telefone, localização, amizades familiares na cidade, inimizades, e iniciamos as diligências, né? Para verificar se a família ainda se encontrava aqui no município. No decorrer da semana, apareceu mais uma denúncia, né? Noticiando que provavelmente essa família teria sido vítima de homicídio relacionado a essa questão da terra, né? A partir daí a gente empreendeu outras diligências, fomos ao local onde foi denunciado a questão da disputa e do provável local onde eles poderiam estar. Fizemos diligências na localidade, só que por enquanto nada foi encontrado.
Então, atualmente, a investigação encontra-se sob civil, né, até a questão de efetividade das investigações. Não se descarta essa possibilidade do homicídio, mas a gente também trabalha com a questão do desaparecimento de pessoas. Doutor Tiago, uma pergunta. O grupo de investigação de homicídio já está auxiliando o senhor também na busca dessa família? Sim, com certeza estamos tendo o apoio da Delegacia Regional, né, de Posse, e eles estão em conjunto com a gente atuando nesse caso. Algum familiar deles aí já falaram para o senhor que pode ser, sim, essa disputa de terra? Se já teve brigas anteriores por conta dessa terra? Então, os familiares ventilaram, na sexta-feira ventilaram essa hipótese para a gente, essa questão de uma possível disputa que envolve um tio do desaparecido, né? E a gente está trabalhando em cima dessa linha também. Pronto, gente. Então o que eu tenho aqui é o pai, a mãe e uma criança desaparecida, doutor? Isso, positivo. Pai, uma mãe, uma mulher que está grávida, né? E uma criança, um infante. Outra coisa, essa terra, porque a gente fala de terra, eu queria só entender aí se é um lote, é uma fazenda. Como é dado aí essa disputa dessa terra? Sim, pelo que a gente verificou no local lá, em diligências, é como se fosse uma chácara, né? É um terreno muito extenso e tem uma casa lá que servia de apoio, que é provavelmente onde o desaparecido laborava lá, e com algumas plantações lá no local. Tá bom, doutor, nós vamos continuar nesse caso aqui, agradecendo o senhor, agradecendo aí a toda a polícia do estado de Goiás que está em cima desse caso, tem nos ajudado, inclusive, com informações. Conta com a gente aqui do nosso Distrito Federal. Doutor Tiago, muito obrigado. Um abraço grande a todos os seus comandados, viu? Igualmente. Um abraço. Valeu mesmo. Olha só, gente, vamos embora ver o que disse a Marília Assis, que é irmã da jovem desaparecida lá em Alvorada do Norte, que é o interior de Goiás. O delegado disse que ele recebeu uma denúncia anônima, né? E aí, o que aconteceu? Que denúncia é essa? O que a polícia fez? Então, no caso, ele entrou em contato com a Luísa, né? A irmã do Flávio, dizendo que tinha recebido essa denúncia. Só que não foi eu, não foi minha mãe, não foi a própria Luísa. Então, a gente não sabe quem foi que fez essa denúncia também. E aí, a polícia foi até lá? A polícia falou que foi ontem até lá e encontrou a casa, né, em estado deplorável. Tava uma bagunça. A gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Se realmente os policial foi lá, se não foi, porque é só especulação, né? E como que está essa questão da investigação? O que a família sente em relação ao que está sendo feito? Descaso, total. Descaso, porque desde quando a gente foi lá, eles não falaram nada pra gente, começaram a ligar ontem, que a gente estava ligando desde segunda-feira para isso, mas como o feriado foi longo, né? Eles retornaram ontem. Aí eles falaram que foi lá ontem. Agora, em relação ao caso em si, a sua irmã mora aqui no Distrito Federal, grávida de 8 meses, junto com o marido dela e a sua sobrinha. E aí, um belo dia, eles foram lá para Alvorada, que ele tinha uma chácara lá. Isso, ela estava grávida de 8 meses e eles foram tentar a vida lá, né? Eles moravam aqui no Itapuã, de aluguel, e como ele estava sendo desempregado, como a chácara era dele, tinha uma casinha lá, eles foram morar lá. E desde o dia 17 de dezembro, a gente não tem mais notícia deles. Qual foi a última? Dia 17 de dezembro, que eles entraram em contato com a gente falando que, mãe, vou chegar lá, quando eu chegar lá te aviso. Nunca mais avisou nada. Nem se chegou, se não chegou, entendeu? Nunca mais ela deu notícia pra gente. E aí o que chama a atenção é a gravidez dela de 8 meses. Se ela sumiu em dezembro, teoricamente a criança já deveria ter nascido. E a família fez buscas nos hospitais? Sim, na primeira vez que a gente foi em Alvorada do Norte, a gente foi no ML que tinha lá, e no hospital da região. Não deu entrada, então eles não nasceu, então, no caso, né? Porque tá desaparecida, já era pra estar com quase um mês o bebezinho dela. E então a gente não tem notícia nem no hospital nenhum. Como é que a família tá em relação a esse desaparecimento da família toda? Olha, te falar, minha mãe tá na base de remédio, 24 horas tomando remédio, a gente tá tentando sobreviver, né, dia após dia, mas tá todo mundo estruturado, sem o que fazer, porque querendo ou não, a gente tá de mão atadas, né, porque a gente não pode
ir procurar a gente, entendeu? E a gente tem que esperar a investigação da polícia, mas está totalmente destruída a família, destruída. Em linha de investigação, vocês desconfiam de alguma coisa, motivo? Então, até então a gente ficou sabendo sobre essa briga, né? Sobre as ameaças do próprio tio do Flávio, que tá foragido, porque eu acredito assim, quem não deve, não teme, não precisa se esconder. Se caso ele não tivesse, né, com medo de alguma coisa, ou ter feito alguma coisa, ele estaria dando a notícia pra gente. Mas é essa questão de terreno, né, de propriedade da chácara lá, e ele estava sendo muito ameaçado. Até minha irmã falou que estava sendo ameaçado por ele. E aí o teu irmão, o Flávio, na verdade, teu cunhado, ele abriu mão da vida para cuidar da chácara e tudo mais. Isso, desde então, ele, acho que com uns 14 anos, 13 anos, ele parou de estudar, né? Ele tá com 29 anos agora, parou de estudar com 13 anos para ficar nessa chácara, né? Então, querendo ou não, ele tava brigando porque era um direito dele também, né? Porque ele abriu mão dos estudos, não trabalhou, sempre cuidou dos bichos lá que eles tinham lá, inclusive que não tem mais nenhum bicho lá que eles tinham. E ele tava brigando porque era dele, né? Por direito que era dele de verdade. O que a família espera? Justiça, encontrar eles vivo ou morto, pra gente entregar, ter um enterro digno, né, pra eles, porque como é que a gente vive desse jeito? A gente não tá vivendo, a gente não tá comendo. Só na graça de Deus, a gente quer justiça. Josi, um relato forte, né, da irmã da desaparecida. Algum fato novo? Esse pessoal já foi identificado em algum lugar, Josi? Me conta. A polícia tem nomes, Fred, trabalha de acordo com o que a família dos desaparecidos passou para os investigadores. A gente tem alguns personagens nessa história, que seria o dono da chácara, o avô do Flávio, esse homem que está desaparecido, um idoso, mais de 80 anos, ele segue lá na chácara. Só que a família desconfia dele também por causa dessa disputa por esse terreno. E existe um outro suspeito, que seria o tio do Flávio, justamente o filho desse idoso. E esse tio desapareceu também, juntamente com a família. Agora, o que chama a atenção em toda essa história é que, além desses desaparecidos, os animais da chácara também sumiram. Ainda de acordo com testemunhas que foram ouvidas lá no local, as pessoas teriam vendido esses gados e esses animais. Agora, outro ponto que chama a atenção em toda essa história é que, no desaparecimento, a mulher, a Jéssica, estava grávida de 8 meses, em dezembro. Teoricamente, era para essa criança ter nascido, só que não foi encontrado nenhum registro de entrada da Jéssica nos hospitais ali no entorno de Alvorada do Norte, nem no próprio município goiano. Então, a família acredita, infelizmente, que tenha acontecido o pior, e a família quer agora, mais que tudo, que a família apareça viva ou morta, Fred.